Você já parou para pensar como as pessoas realmente oravam na época de Jesus? Será que era como fazemos hoje? Com palavras prontas, orações rápidas e distrações ao redor? Ou será que existia algo muito mais profundo, algo que a maioria das pessoas acabou esquecendo com o tempo? A verdade é que a forma como as pessoas oravam naquela época pode surpreender você e talvez até mudar completamente a maneira como você se conecta com Deus. E o mais impressionante é que muitos dos ensinamentos de Jesus sobre oração são ignorados hoje, mesmo estando claramente registrados na Bíblia. Fique comigo até o final, porque você vai descobrir práticas simples, mas poderosas, que podem transformar a sua vida espiritual a partir de hoje. Na época de Jesus, a oração não era apenas um hábito, era uma prática profundamente espiritual, feita com intenção, reverência e conexão real com Deus. Mas, ao mesmo tempo, existia um problema muito sério. Muitas pessoas oravam apenas para serem vistas pelos outros. Faziam longas orações em público, usando palavras bonitas, mas com o coração distante de Deus. E foi exatamente sobre isso que Jesus chamou a atenção. Em Mateus 6, ele ensina algo que até hoje muitas pessoas não praticam. Jesus disse que ao orar, você deve entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com Deus em secreto. Isso muda tudo. Porque a oração deixa de ser algo externo e se torna algo íntimo, verdadeiro e transformador. E existe um detalhe nesse ensinamento que quase ninguém percebe e que pode mudar completamente a sua forma de orar. E é exatamente isso que você vai entender agora. Porque quando Jesus falou sobre entrar no quarto e orar em secreto, ele não estava falando apenas de um lugar físico. Ele estava falando sobre um tipo de relacionamento com Deus. Um relacionamento sem aparência, sem distrações, sem precisar impressionar ninguém. Um lugar onde você pode ser totalmente sincero. E isso era muito diferente do que muitas pessoas faziam naquela época. Os líderes religiosos gostavam de orar em público, em voz alta, para mostrar espiritualidade. Mas Jesus deixou claro que Deus não se impressiona com palavras bonitas. Ele olha para o coração. E é aqui que está um dos maiores segredos da oração na época de Jesus. Não era sobre falar muito, era sobre falar com verdade. Em Mateus 6:7, Jesus também disse para não usar muitas repetições, como se Deus precisasse ser convencido. Ou seja, oração não é repetir palavras, é se conectar com Deus. E talvez hoje muitas pessoas estejam fazendo exatamente isso sem perceber, repetindo palavras, orando sem presença, sem realmente se conectar. Mas quando você entende como era a oração ensinada por Jesus, tudo começa a mudar. Você começa a falar com Deus de forma mais simples, mais sincera, mais verdadeira. E é exatamente isso que nós vamos colocar em prática agora. Porque nos próximos momentos você vai aprender a fazer uma oração da forma como Jesus ensinou. E isso pode transformar completamente a sua vida espiritual. Agora, se possível, feche seus olhos por alguns instantes, respire fundo e esqueça tudo ao seu redor. Não se preocupe em usar palavras bonitas. Apenas fale com Deus com sinceridade. Pai nosso que estás nos céus, neste momento eu me coloco diante da tua presença com um coração aberto. O Senhor conhece meus pensamentos, minhas lutas e tudo aquilo que eu tenho vivido. E eu não quero apenas repetir palavras. Eu quero falar contigo de verdade. Perdoa, Senhor, todas as vezes que eu me afastei, todas as vezes que orei sem atenção ou sem fé. Hoje eu quero me aproximar de ti de forma sincera. Assim como Jesus ensinou, eu te busco em secreto, com um coração verdadeiro. Pai, entra na minha vida, traz paz para minha mente, renova minha fé e me ajuda a confiar mais em ti. Se existe algo dentro de mim que está me afastando da tua presença, remove agora. Tira toda distração, todo medo, toda dúvida e me ensina a viver uma vida mais próxima de ti todos os dias. Que a minha oração não seja apenas palavras, mas um encontro real contigo. E enquanto você ainda está em silêncio, fale com Deus agora com suas próprias palavras. Ele está te ouvindo. Não importa como você fala, o que importa é que seja de coração, porque é assim que Jesus ensinou. E quando você começa a orar dessa forma, algo muda dentro de você.
Uma paz começa a surgir, uma presença, uma certeza de que Deus está perto. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração fez sentido para você, escreva nos comentários: eu quero orar de verdade. E continue praticando isso todos os dias, porque uma oração sincera pode transformar completamente sua vida espiritual.